falando sobre Neymar. Eu iniciei falando sobre, gente, a guerra no Iraque. Gente, o que é que a guerra no Iraque tem a ver com temas relacionados à educação? Nenhum, nada. Então, o repertório é quando você utiliza um teórico base, um teórico que dá sustentação ao seu texto, à sua discursiva, né? Que é uma questão discursiva, não é uma redação de Enem. Já falei isso, todas as aulas eu falo isso. Quem está com dúvida, quem está perdido ainda, vai no YouTube assistir a aula todinha de graça para depois acompanhar, porque eu não posso repetir, né? Senão quem já assistiu vai ficar, que chato, ele está falando isso de novo. Então, vamos falar sobre esse conhecimento técnico-científico, né? Então, vamos lá. Aqui é um texto que a gente corrigiu numa aula nossa. A gente sempre faz textos, tá? E as alunas gostam muito. E a gente constrói, pega um tema e faz um texto, né? A gente faz junto. Faz junto o tema, e aí a gente fez essa redação aqui junto. Já essa discursiva. Lembrando, o texto discursivo, ele deve conter no máximo, no mínimo 15 linhas, no máximo 20. Não trabalha com 30. Vocês não vão ter 30 linhas aí, não. E aí, esse era o tema, né? Inclusão e desafios. Discorra sobre... Aí a proposta pedia que o aluno discorresse sobre a proteção do direito da pessoa com transtorno do espectro autista na educação infantil. Foi uma prova aplicada em 2019, né? E aí a gente corrigiu, a gente fez esse texto aqui todo, tá vendo? Ó, esse texto. Professor, quantos parágrafos eu devo escrever? Me ajuda. Quer falar? Alguém quer falar? Pode falar. Quantos parágrafos eu devo fazer nessa discursiva, professor? Eu devo construir nessa discursiva 4 parágrafos, certo? Ou 3. Tá bom? Eu vou explicar como é isso. No primeiro parágrafo, certo? No primeiro parágrafo, que é esse parágrafo aqui, não é? Eu devo construir a apresentação do tema. Qual é o tema? O tema é proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista na educação infantil. Então, eu vou explicar para a banca como é que eu devo construir esse texto com base no que eu sei sobre o tema. Eu devo explicar, eu devo escrever algo que esclareça sobre o meu tema, tá? Então, eu devo explicar algo que esclareça sobre o tema nesse primeiro momento, que é a parte 1 do texto. Todo mundo está entendendo, tá tudo ok por aí, coloca no chat, ou dá um likezinho, um okzinho assim, que eu já sei que todo mundo tá ok, aí tá acompanhando a aprovação de vocês depende disso, viu? Da interação, do engajamento, da atenção. Eu sei que todo mundo está cansado, quer descansar, mas vamos ficar aqui, que a aprovação vem agora. Vocês vão ser aprovadas em nome de Jesus, eu creio. Tome posse dessa graça, certo? Faça todo o sacrifício do mundo, vale a pena, certo? A dor é temporária, mas o cargo efetivo é para sempre. Então, aqui tem a primeira parte do texto, certo? Aqui eu tenho a segunda parte do texto. As partes são divididas em quê? Em parágrafos, ó. Parágrafos. Aqui é a segunda parte. Aqui eu tenho a terceira parte do texto, né? E aqui eu tenho uma quarta parte do texto. Professor, eu só quero fazer 3 parágrafos. Beleza. Então, olha a estratégia, gente. Essa aula é ouro. Para quem está assistindo, quem está atento aí. Veja só. Professor, eu só quero fazer 3 parágrafos. Eu não quero fazer 4. Não acho que vai dar. Tenho dificuldade em escrever. Então, eu quero fazer só 4 para eu me organizar. Minha cabeça está assim, beleza. É uma oportunidade, é uma estratégia. Pode. Tá? Pode 2? Não. Pode 1? Óbvio que não. Óbvio que não. Né? Deixa eu falar uma coisa, senão eu vou esquecer. O aluno que não abre parágrafo, ele com certeza vai ter 50% da sua nota eliminada. Não existe texto de discursiva, não existe uma discursiva sem divisão paragrafal. Não existe discursiva sem divisão paragrafal. Porque a divisão paragrafal, ela estrutura as ideias no texto. E quando eu pego a correção e eu olho que a aluna não dividiu por parágrafos os trechos, eu entendo que ela não soube dividir as ideias. A OCP, o corretor da OCP, quando pegar o texto de vocês,
para esse concurso, ele vai ver que vocês não dividiram as ideias em parágrafos. E aí, o que é que falta quando o aluno não divide as ideias? Gente, o texto, quando não está dividido por partes paragrafais, dividido em parágrafos, o aluno não dividiu as ideias. Se o aluno não dividiu as ideias, o texto não tem progressão. O texto não tem progressão, certo? E o que é isso? Progressão lógica é o primeiro aspecto. Vamos lá. Eu sou da banca. Peguei o texto. Observei o texto. Quando eu peguei o texto, o aluno não dividiu em parágrafos. A banca vai entender, na hora, o corretor, a corretora que pegar o texto de vocês, na hora ela vai entender. Ele não tem progressão lógica. O que é progressão lógica? Início, meio e fim. As ideias devem ser apresentadas. Eu falo aleatoriamente? Não. Primeiro eu comecei a minha aula falando sobre a mentoria, falando sobre as correções, pedindo para a Laila falar sobre como anexar. Então, eu estabeleci essa ordem lógica para essa aula, certo? Então, do mesmo jeito, quando você pega um texto sem essa estrutura, você está colocando a sua, não pode nem falar isso, a sua cabeça, né, à prova. Você está colocando isso, vai dar errado, certo? 80% de chance de dar errado. Pode ter certeza. Eu já participei de banca de correção, viu, gente? Então, vocês estão falando com alguém que tem propriedade. Eu não estou falando isso para me gabar. Estou falando assim, estou falando isso, não é para me gabar. Eu estou falando isso é para dizer assim, eu entendo o que eu estou falando, então faça pelo caminho. Se você tem dificuldade, faça pelo caminho que eu estou mostrando. Então, vamos lá. Eu tenho como fazer em três partes? Tenho. Aí, o que é que eu vou fazer? Essa última parte do texto, que está aqui, ó, que é a quarta parte, eu puxo ela para onde? Observa a tela. Eu puxo ela para cá, ó. Tá vendo? Então, ao invés de abrir um parágrafo, ó, isso aqui é abertura paragrafal, não é? Aqui é uma abertura paragrafal. Então, isso aqui é uma abertura paragrafal e eu trago esse portanto para cá, e aí eu deixo o texto em 3 parágrafos. Porque esse, portanto, é a conclusão do texto. Ô, professor, agora eu vou perguntar a vocês, ver se vocês estão afiadas ou não. Vocês vão me responder aí no chat, que eu não gosto de ficar falando sozinho, não. Não sou doido. Um pouco, né? Todo professor tem um lado de loucura, normal. Por que essas 2 últimas linhas? Porque o final do texto só tem 2 linhas. Me diga. Quero que responda aí no chat. Quem sabe me dizer por que a última parte do texto, o 4º parágrafo, só tem 2 linhas? Jéssica disse, porque é conclusão. Porque é um resumo. Conclusão. Adriana, conclusão. Eduarda, conclusão. Micaele, conclusão. É a conclusão, beleza. Mas por que só tem 2 linhas essa conclusão, gente? Finalização. Quem colocou. E a conclusão tem só 2 linhas, gente, do texto? Por dar uma opinião. Colocaram aqui no chat. Gente, a resposta correta é porque numa questão discursiva, o modelo discursivo de resposta, ele não pode conter PI. O que é PI? PI é proposta de intervenção para o problema abordado. Um texto, para uma questão discursiva, ele não tem PI. Por que a banca diminuiu 10 linhas? O normal, o padrão da redação, a dissertação, o texto dissertativo argumentativo tem 30 linhas. Ele tirou 10 linhas dos 30. Por quê? Porque a questão discursiva não exige que você aplique o PI. O que é PI? Proposta de intervenção. O que é proposta de intervenção? É o momento em que o candidato escreve uma solução para o problema. Olha, isso é o que eu vou falar agora, menino. Eu poderia vender por caríssimo. Muita gente que não está aqui nessa aula está perdendo essa informação. E você que está aqui é a futura aprovada, porque você vai para a prova sabendo disso. Você vai chegar na prova sabendo dessa informação. E você vai dizer assim, já sei. Muita gente não vai passar.
porque muita gente está indo para a redação, não comprou mentoria, não está se preparando, está estudando material errado, material desatualizado, e eu lamento que a pessoa não tem essa consciência. Às vezes eu tenho pena, né, na verdade, mas não posso fazer nada. Então, essa pessoa vai lá para a prova, quando vocês vão ver essas pessoas lá, viu? E essas pessoas vão lá, vão escrever a redação do Enem em 20 linhas. Impossível, né? Mas vocês que estão aqui comigo, que são minhas mentoradas, que estão na minha mentoria, vão fazer diferente, vão fazer o certo. E vai tirar a nota 30. É 30. Quando sai a discursiva, manda foto para mim, viu? Vamos lá. A aplicação do PI. A diferença, a grande diferença de uma redação do Enem para uma redação, para uma prova discursiva, para uma questão discursiva, é que na questão discursiva é uma pergunta. E essa pergunta não precisa de solução. Pronto. Sebrasp não, desculpa. A OCP está pedindo que a aluna escreva um texto explorando, argumentando, apresentando o tema, explorando o tema, argumentando sobre aquilo, mas ela não precisa dizer o que é que precisa ser feito para resolver aquilo. Não tem PI. Por isso que só tem 2 linhas. Quando é redação normal, nessa última parte do texto, nesse quarto parágrafo aqui, ó, no quarto parágrafo, aqui vai ter o quê? Aqui vai ter, ó, a proposta de intervenção. Por isso, vírgula, o Estado, juntamente com as secretarias de educação do município, devem desenvolver políticas públicas para proteger as crianças com transtorno do espectro autista, visto que incentivar a contratação de mais psicólogos e psicopedagogos para as escolas, desenvolver campanhas e conscientização sobre o transtorno. Ó, isso aqui eu estou dando uma solução, ó, mas a OCP está pedindo isso? Não. A OCP não está pedindo isso. Eles não estão pedindo isso, certo? Eles estão pedindo que você apenas apresente o tema, apresente a argumentação e feche o texto. Então, veja só, esse quarto parágrafo, ele está fechando o texto. As meninas botaram aí fechamento, tá certo, ele está fechando o texto. E aí tem 2 linhas porque não tem PI, não tem proposta de intervenção. Tá certo? E aí vocês podem ver esse texto todinho, como é que eu construí esse texto lá na aula no YouTube. Vai para lá. Vamos falar sobre repertório. Professor, onde é que eu apresento o repertório? Falou que é repertório, eu comprei essa aula porque eu quero saber como é que eu vou utilizar esse repertório. Repertório é quando eu trago um conhecimento fora do texto, ó. Olha aí a tela. Aqui, ó. Olha aí a tela. Eu trago aqui, ó. O texto está aqui, o texto é isso. O texto é tudo isso aqui, né? Eu trago um conhecimento, ó. Deixa eu mudar a cor aqui para poder diferenciar, ó. Eu trago um conhecimento fora do texto para inserir no texto. E aqui eu mostro que eu sei utilizar um conhecimento extra, certo? Extratextual para o intratextual. Isso é uma habilidade. Empregar repertório é uma habilidade da escrita, certo? É uma habilidade da escrita. Isso é um poder muito... É difícil, não é fácil, tá? Então, por exemplo, professor, e esse texto que o senhor está mostrando aí na tela, o senhor colocou? Não, porque esse texto foi feito para modelagem, né? Para entender as partes básicas. Eu não coloquei. Eu expliquei o tema, mas empregar, trazer um repertório para dentro do texto, faz com que você... esse conhecimento técnico-científico dá embasamento. Isso faz com que você traga. Então, em que parte eu posso colocar isso que o senhor vai mostrar? Ou, na abertura do texto, eu poderia ter colocado aqui, abrir o texto falando, citando Paulo Freire, citando Montessori, que a gente vai ver agora. Ou eu posso empregar na argumentação. E aí, o meu conselho para essa discursiva, geralmente, a gente, no texto dissertativo argumentativo, que é o texto que é modelo Enem, né, a dissertação, que provavelmente Jaboatão vai pedir. Eu acredito, viu, gente? Jaboatão, no concurso para professor, pediu, certo? Redação. Provavelmente Jaboatão também vai ter redação. A Fundação Carlos Chagas vai pedir. Agora, eu acredito, olha, aposta, promessas, né? Profeta. Deus me livre, Senhor. Sou tão pequeno. Mas a profecia que eu acredito que vai acontecer é que a Fundação Carlos Chagas vai colocar uma redação normal, pedir modelo Enem, certo?
Então, modelo, se for fundação, Jaboatão, professor, o que eu vou fazer? Você emprega repertório aqui. Cadê meu mouse? Você emprega repertório aqui nessa parte. Você vai botar repertório aqui, abrindo o texto, lá no Jaboatão, viu? E você vai botar no segundo parágrafo aqui e no terceiro. Uso. Mas, para a discursiva de Recife, você só vai colocar no início. Então, eu só quero que você empregue repertório aqui, certo? Nessa parte, a parte 1, o repertório. Vamos ver quais os repertórios eu posso utilizar? Eu trouxe 7 citações sobre educação para usar no texto de vocês. A primeira, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para o mundo. Olha, facinho de escrever, facinho de lembrar, certo? E o autor, fácil de escrever o nome do autor, que muita gente não cita porque não lembra o nome do autor. Professor, se eu citar errado, se eu colocar um autor errado, coloquei um autor errado lá. Não pode. Não pode colocar autor errado. Certo? A frase, muita gente coloca autores que não são de verdade, não, realmente aquele autor não fez, ele não citou aquilo, ele não fez, ele não falou aquilo. Então, isso está errado, é incorreto. Dizer, colocar uma citação sobre a educação é a arma mais poderosa que pode. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E eu coloco Paulo Freire. Paulo Freire não falou isso. Então, eu estou empregando uma citação de maneira incorreta, certo? E aí isso recai sobre o uso inadequado de uso de repertório. E aí você é penalizada por isso, certo? Então, essa frase é do Nelson Mandela. Se eu quero usar ela, se eu quero usar essa citação, eu tenho que colocar entre aspas, como está aqui, ó, e citar. Então, por exemplo, aí eu posso abrir o texto falando, vocês podem abrir o texto falando disso. Então, o repertório ele é utilizado para abrir o texto ou para fundamentar a abertura do texto. Certo? De acordo com um importante líder político, o líder político, aspas, abre aspas, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para o mundo, para mudar o mundo. Fecha aspas. De acordo com um famoso líder político chamado Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Repertório, certo? O Nelson Mandela ele não é um teórico da educação, mas essa frase, ele acredita, ele era um político, né, vencedor do Prêmio Nobel da Paz, né, e ele acredita que a educação é a arma mais poderosa para a mudança do mundo. Então, a citação dele corrobora, cabe para qualquer tema de redação que fale sobre educação. Vocês podem usar isso lá no dia da prova, lá no domingo, dia 28. Então, essa é uma das frases mais famosas dele. Então, se você abre o seu texto citando Nelson Mandela, né, essa frase dele, você com certeza vai configurar aí pontuação alta, por ter usado um repertório incrível para um texto que fala sobre a educação. Alguém levantou a mão, quer falar, pode falar. Professor, a dúvida, por exemplo, tem que ser do mesmo jeito da fala? Porque, tipo, se na hora a gente esquecer alguma, por exemplo, eu posso colocar a educação é a arma mais poderosa que você pode usar. Aí, tipo assim, um conectivo que não seja igual à fala desse líder aí, Nelson Mandela, que o senhor colocou. Porque às vezes a gente pode esquecer, né? Não sair igual. Isso é considerável ou não? Perfeito sua pergunta, gostei, viu? Até se você não tivesse perguntado, gente, olha a importância de vocês interagirem com os professores. Eu fico chateado quando vocês não interagem, viu? Aí eu fico mandando mensagem lá no chat. Gente, pergunta. Vocês estão pagando por uma aula. Quem não é da mentoria, quem é da mentoria tá de graça, né? Não tá gastando, só gastou uma vez e tá tudo ok, que é o mais correto, né? Eu também, se eu fosse aluno, eu ia querer a mentoria completa, porque eu não fico gastando. Mas se vocês estão pagando para assistir essa aula, vocês pagaram, né? R$16 a taxa dessa aula, né? Para quem não é da mentoria. Então, vocês não perguntam porque vocês têm que tirar dúvida. Então, vocês estão entendendo tudo, tá? E aí, boa pergunta, Maria das Graças. Parabéns. Pode sim, Maria das Graças. Professor, tem o mesmo efeito. Se eu citar completa, colocando aspas, é melhor. Mas se você não lembrar, na hora, né? Na hora no vamos ver, se vira nos 30, acabou. Tem que fazer o texto, não tem choro nem vela, não. Então,
Lá na hora, se você não lembrar exatamente como o Nelson Mandela falou, você pode falar assim. Você pode escrever assim, ó. De acordo com as ideias, né, do líder político Nelson Mandela, e aí você não abre aspas, porque abre aspas, fecha aspas, é para citação literal. O que é citação literal? Igual, ipsis literis, que é um termo latim que fala, igual ao autor. Quando você não abre aspas, Dona Maria das Graças, que você não abrir as aspas, certo? Você vai dizer assim, olha, essa é a ideia dele, mas não quer dizer que está igual. Não quer dizer que é igual. Quando eu falo de acordo com as ideias dele, certo? E eu cito uma coisa parecida, pode, certo? Pode. Só que não coloque aspas. Porque se você colocar aspas, o que é que a banca vai fazer? Nós, os corretores, pega a citação. Ele já sabe, os corretores são experientes, mas se eles não. Poxa, eu nunca li isso, que Nelson Mandela fala isso. Se você bota aspas, o autor vai, o corretor vai pesquisar a citação. E se ele não achar nenhuma parte do texto que cite igual como você escreveu, ele vai tirar a pontuação sua. Você empregou uma citação que Nelson Mandela não falou. Então, tá errado. Então, dona Maria das Graças, se errar, se não lembrar na hora, pode botar de acordo com um famoso líder político, ou de acordo com um famoso ex-presidente da África do Sul, certo? Pode citar qualquer referência a ele e coloca de acordo com as ideias dele. E aí cita sem aspas. Com aspas é citação igual como está lá. Então, se você quer botar a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, que é igualzinho, eu tirei igualzinho aqui essa citação, tirei de lá. E aí eu coloquei aqui. Então, é aspas. Abre aspas, fecha aspas, porque é igual como o Nelson Mandela falou. Igualzinho. Igual como está no livro dele. Tá? Entendi? Esclareci? Sim, professor, foi ótimo. Muito obrigada. Maravilha. E aí essa é uma citação que eu gosto muito. Eu tenho algumas prediletas, aí cada um vai tendo a pessoa, amei essa, eu quero usar essa. Gente, o que é que eu... Outra dica valiosa, aprovação na certa, quem fizer isso, viu? Aprovação na certa. E eu digo por experiência própria, certo? Eu digo por experiência própria. Eu faço concurso também como vocês, tá? E toda vez que eu uso, dá certo, né? Então, essa é uma das que eu mostrei. O ser humano é aquilo que a educação faz dele, Immanuel Kant. Kant também, um filósofo alemão, extremamente importante para a área da educação, né? Ele é fundador de uma corrente filosófica, a filosofia crítica, né? Ele é um dos maiores expoentes modernos da filosofia moderna. Ele defendia a ideia de que a educação é um dos meios mais importantes para que o homem chegasse ao cerne mais profundo de si mesmo, né? Então, para conhecer-se a si mesmo, ele tem que ter a educação como norte. Então, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Immanuel Kant. Também outra citação poderosa. Professor, eu quero que o senhor me mande o material. Todo mundo que está aqui vai receber esse material nos grupos, certo? Não se preocupe. Tá bom? Vamos lá. Outra, Padre Antônio Vieira, né? Padre Antônio Vieira é extremamente relevante para a educação no Brasil. Ele foi fundador, né? Ele começou, né, lá depois do achamento das terras brasileiras, ele começou a catequizar os índios. Ele foi um importante orador, ele foi extremamente relevante, certo, para a educação. Ele começou, né? A educação no Brasil começa com os jesuítas, na verdade, né? Todo mundo sabe disso. A educação começa com os jesuítas. Eles começaram a catequizar os índios para tentar mostrar que a fé, que Deus era o correto, que seguir o caminho de Deus era correto. E o padre Antônio Vieira vai falar: a boa educação é moeda de ouro. Em toda parte tem valor. Olha que bonito. Muito bonito. Então, o padre Antônio Vieira também é uma citação muito relevante. Vocês podem usar. Gente, professor, caiu lúdico. Cabe essa citação? Ela fica um pouco distante do que é lúdico, do tema. Então, professor, pode para todas, qualquer tema que puder? Não. Anote isso. Não. Para depois você não vir meu privado, eu usei a citação que o senhor mandou, que o senhor recomendou, e não deu certo. Porque, por exemplo, Padre Antônio Vieira fala sobre um tema mais... Por exemplo, se eu quero falar sobre inclusão, se o tema for inclusão cabe. Agora, se o tema pedir específico, o tema pegou pesado, pegou específico, pegou sobre lúdico, cabe? Não cabe. Cabe, mas fica distante da temática. Fica distante da temática.
certo? Então, vocês estão vendo o meu vídeo aí, eu falando? Não, não está Me responde aí aparecendo. no chat para me ajudar. É um outro vídeo, né? Outra câmera, né? Tô vendo, professor. Ou é Não o está vídeo aparecendo, do... não. Você não. Pode falar, dona Maria Trindade. Ô, professor, tem que acompanhar o autor e essas datas. Pode falar. Ah, eu tô nessa outra câmera, né? É porque eu tô aqui, né, na câmera do celular. Não só pra depois de editar esse vídeo. Ah, essa eu tô me movendo normal, né? Acho que era a questão... Pode falar, dona Maria, a senhora levantou a mão. O autor tem que acompanhar essas datas ao lado. Quando coloca o Levantou autor, tem sem que querer. colocar datas. Pode falar. Perguntem, Ariane. Quando colocar o nome O do professor, a autor, respeito desse texto sobre transtorno do espectro autista, né, da aula passada, Sim. eu fiz uma pergunta no final da aula, mas acho que não deu para ler no chat. Que ele está muito bem escrito, mas ele não traz nenhuma citação teórica, ele não traz base em nenhum teórico. Ele pode ganhar, no caso, esses 30 pontos, mesmo não trazendo. Ele ganha, sabe por quê? Porque ele explanou o conceito. Repertório também é explanar conceito, entendeu? Entendi. Aí, por que na construção do texto, Arielle? Boa pergunta. Por que na construção do texto o senhor não empregou repertório? Porque o repertório, para os alunos, essas aulas são para os alunos que são mentorados, entendeu? E o repertório é um tema avançado. É como, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, viu? Para você entender. É como, por exemplo, eu vou dar equação, aula de equação de primeiro grau. Eu posso citar coisas que estão na equação de segundo grau, mecanismos para resolver equação de segundo grau. Não, eu estou na primeira. Eu não posso falar... vou pegar outro exemplo da minha área para vocês entenderem melhor. Eu estou ensinando sobre acentuação gráfica. Eu posso falar sobre oração subordinada em acentuação gráfica? Não, porque o aluno vai ficar perdido. A acentuação oração subordinada substantiva é sintaxe, é mais avançado. Entendeu? Então, assim, por isso que eu construí o texto sem repertório no início. E o repertório que eu utilizei foi explanação do tema, que também é repertório. Mas eu disse, não, eu não vou falar sobre repertório agora, porque isso é uma aula avançada, que é a aula de agora, a aula de hoje. É a aula avançada. Entendeu, Ariane? É um tema avançado, que eu só explicaria hoje. E aí, a próxima mentoria nossa, eu vou construir com repertório. Que aí o aluno já vai entender como construir o texto com repertório. Então, por exemplo, se eu fosse dar nota para esse texto que está construído, ele tiraria na base dos 20, 21. Por quê? Porque não utilizou repertório científico, que é um critério que a banca está avaliando como norteador do texto. Ele tiraria 21, 19 nessa base. Tá entendendo? Entendi. Perfeito. Aí, a aula de hoje a gente está aprendendo repertório, utilizando repertório. Na próxima aula, ele vai usar repertório. Certo? Na próxima aula é usando repertório no texto. Vai construir um texto ao vivo, usando repertório, tá bom? De acordo com o tema. E a gente vai aprender sobre conectivos na próxima aula, que é o próximo sábado. Não o sábado agora, né? O próximo. Tá bom? Vamos continuar? Professor, Pô, Pode perguntar. Cessa perguntou se pode ser usado no final do texto. O repertório pode... Como é o repertório? Como o final do texto é uma parte curta do texto, certo? Vocês podem citar se for uma citação curta. Se for uma citação muito longa, ele vai tomar a parte final do texto, certo? E o recomendado é para usar no início do texto, tá bom? Para fundamentar, para saber que você... Porque a parte 1 do texto, ela avalia o aspecto 1. A parte 1 e a parte 2 do texto, parágrafo 1 e parágrafo 2, avalia o aspecto 1. Porque a parte 2, o parágrafo 1 e 2, ele avalia se você tem conhecimento técnico-científico. Ele vai avaliar o aspecto 1. Entendeu? A parte 2 e a parte 3 do texto vai avaliar se você tem argumentação. Que, ó, eu vou voltar aqui para vocês verem. Ó, a parte 1 e a parte 2 do texto vai dar nota para isso aqui. Deixa eu pegar o meu marcador de novo. Vamos lá. Eu sou corretor, viu? Vamos lá. A parte 1 do texto vai avaliar esses dois aspectos, ó.
Então, aqui, ó, vai cair nota para o parágrafo primeiro, né? O parágrafo segundo. Beleza? A parte 1, a parte 2 e também um pouco da parte 3. Não tudo, mas um pouco da parte 3. Vai dar nota para esses dois aspectos, que é 20 pontos aqui, ó, e 5 pontos aqui. Essa parte 2, a parte 2, parágrafo segundo, o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo, o quarto parágrafo vai avaliar, ó, clareza na argumentação. Certo? E o aspecto 3, professor, avalia em todas as partes do texto. Entendeu? Então, aqui, essa parte 2, a parte 2, por exemplo, é avaliada no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo e no quarto parágrafo. Que é clareza na argumentação. Língua portuguesa, em todos os parágrafos. No primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Certo? Português é olhar para o texto todo, né? Então, todas as partes têm que ter português bem aplicado. Vale 5 pontos. Então, parte 1, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, conhecimento técnico científico, eles vão avaliar. Mais o primeiro e o segundo parágrafo. Vai ver se a Ariane e se Laila empregaram conhecimento técnico científico. O parágrafo 3 e o parágrafo 4, 2, 3 e 4, mais 3 e 4, vai avaliar a clareza na argumentação. E português, o aspecto 3, vai avaliar todo o texto, olhando se você não errou em todo o texto. Entendido? A pergunta foi respondida? Sim, professor. Obrigada. Uhum. Professor, Pode falar. Michele Maria perguntou se precisa colocar os números, a data, no caso. A data da citação? Isso. Não. Como assim? O ano da citação? Isso, o Não. ano da citação. Não precisa. Não precisa. O texto, ele é atemporal. Se você citar só o autor, certo? E não precisa citar a citação. Não é como o texto acadêmico, né? O acadêmico tem que ter, né? A citação, porque ele vai ver a obra publicada. E aí lá na referência vai ter. Não precisa citar, tá bom? Até porque vocês têm que serem econômicos, né? Você tem que ser econômico. Vocês têm quantas linhas? 20 só, tá? Nós temos essa citação, que é uma citação bonita também. A educação é a chave para abrir outros direitos humanos, da Catarina Tomaszewski, que é uma alemã. Né? E a quarta citação é dessa Catarina, a primeira relatora especial das Nações Unidas sobre direitos da educação da Comissão. Então, é uma pessoa especialista. Isso aqui é de conhecimento científico, óbvio que é. Essa Catarina, ela é fundamental para a educação no mundo. Então, se eu uso Catarina, eu vou estar sinalizando para a banca que eu tenho conhecimento científico, óbvio, porque ela faz parte da cúpula, ela é relatora especial das Nações Unidas em relação a direitos da educação no mundo inteiro. Então, olha o peso dessa citação, tá? Vamos para outra. Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas. As pessoas transformam o mundo. Eu tenho uma camisa com essa frase. Inclusive, é uma frase que quando tem reunião de pais e mestres, nas escolas que eu trabalho, eu sempre falo para os pais, pai, a educação não muda. E eu não cito como Paulo Freire cita. Eu cito, olha, pai, eu já sei decorado, já sei. Pai, a educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas. As pessoas é que mudam o mundo. Então, seu filho vai mudar o mundo a partir da educação, certo? E ele tem que ter acesso à educação de qualidade. Valorize isso. Dê a ele todas as ferramentas para que ele estude. No futuro, ele vai lhe agradecer. Sempre falo para todos os pais de alunos isso. E eu não cito igual a Paulo Freire, né? A citação original é: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo, sempre com ponto. Paulo Freire. Paulo Freire é patrono, ele é pai da educação nacional, né?
educador e filósofo brasileiro. Foi um dos mais importantes pedagogos do Brasil. Então, vocês que são, né, licenciados em pedagogia ou tem magistério, né, ou normal médium, vão trabalhar com a educação. Citar Paulo Freire também é uma situação relevante. Se eu fosse recomendar, eu recomendaria essa da Catarina, essa do Paulo Freire, que é extremamente relevante. E tem um peso maior. Professor, a banca vai observar o peso, vai ver qual a citação impacta, dependendo do tema. Entendeu? Como é que eu posso, professor, saber qual a citação prática, gente? Prática. Ninguém aprende a andar de bicicleta sem cair. Concorda? Ninguém. Ninguém aprende nenhuma criança aprende a andar. Vocês que já têm filhos, alguns têm filhos, outros conhecem crianças. Vocês sabem que toda criança tem que cair para aprender a andar. A primeira queda, né? O primeiro choro quando cai. Isso é fundamental. Do mesmo jeito, vocês também escrevendo, vocês vão poder calibrar melhor esse uso adequado de cada citação, desse repertório. Educação não transforma, já falei essa. Eduque as crianças e não será necessário castigar seus homens. Pitágoras é, né, a base, né? Esses filósofos, todos os filósofos pré-socráticos são basilares para a educação, né? Mesmo que sejam matemáticos, eles são norteadores do pensamento filosófico, das escolas filosóficas, né? Então, quando eu falo eduque as crianças e não será necessário castigar os homens, isso é perfeito. Se encaixa perfeitamente dentro da estrutura, né? Isso agrega ao texto, né? Isso é verdade. Uma boa educação, ela torna homens melhores, né? Eu não vou precisar investir em criação de presídios. O grande desafio nosso, né, no mundo moderno, principalmente no Brasil, é pensar que a gente tem que investir em educação para não estar construindo mais presídio. Cada vez que sai a licitação para construir um presídio novo, dói em nós. Porque a demanda de pessoas que não estão obedecendo, não seguindo o caminho correto é maior, tá? Então, essa também é bonita. Só a educação liberta, Epiteto, né? A frase de Epiteto é um dos filósofos gregos que pertencia à escola estoica, né? Uma corrente filosófica importante também, o estoicismo. Sua frase apoia o conceito de que somente a educação é capaz de libertar o homem, assim como a educação é possível libertar da ignorância e compreender mais a sociedade como um todo, além de apresentar aos detentes seus direitos e deveres. Repertório sociocultural, o que é isso? Repertório sociocultural são conhecimentos, referências adquiridos por meio de livros, frases, materiais, autores, pesquisas e muito mais. Eles são usados nas redações e na vida, para apoiar opiniões e argumentações. Lembra, eu falei lá atrás? Se lá em Jaboatão, o concurso de ADI para Jaboatão, vocês vão ter que aprender a utilizar repertório dentro da argumentação. Cada argumentação deve carregar. Lá em ADI Jaboatão, ADI Recife não. ADI Recife você vai usar o repertório só na introdução, no primeiro parágrafo, tá bom? E os nossos primeiros alunos, os nossos alunos mentorados, quem está aqui que é da mentoria, certo? Quem é da mentoria vai ter que nessa terceira redação, tá? A gente já está na terceira redação. Nessa terceira vai ter que empregar o repertório nessa terceira redação, viu? Então, quando é a data, Laila, da terceira? Da turma 1, Da turma 1, sexta, né? Sexta. Sexta. Pronto, dia do meu aniversário, dia 29. Então, vocês têm que empregar repertório. Por quê? Porque está tendo aula de repertório hoje, certo? Mesmo que você não tenha assistido, certo? Está tendo aula de repertório hoje, então vocês vão ter que empregar repertório. É tá dia certo? 31. Desculpa, 31, beleza. Isso, 31. Então, entrega da redação dia 31, empregar repertório na introdução, para eu ver como é que vocês utilizaram. Vamos lá. Outro. Essa frase é do Nelson Mandela, também a educação, eu já falei isso, estou repetindo. Vamos lá. John Pierre fala, a marca da cultura de consumo é a redução do ser para o ter. Isso foge um pouco, não dá para usar, não. Isso não dá para usar. Essa parte eu vou excluir, tá bom, gente? Schopenhauer, todo homem toma os limites do seu próprio campo de visão.
Coloquei errado, mas tudo bem, eu vou excluir depois. Uma frase para pegar para inclusão, né? Paulo Freire fala: a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. É verdade. A gente aprende a aprender com a diferença do outro, aprender a conviver, aprender a ser, certo? Inclusão e desigualdade social, dá para usar. Vamos lá. Frases para dentro do contexto da educação infantil, mais usadas. Vamos ver aqui. Olha, Paulo Freire tem várias frases que são extremamente poderosas. Né? Deixa eu dar uma aumentada nessa letra aqui para vocês conseguirem ler. Professor, Pode falar. dentro da parte lúdica, do eixo lúdico, tu tem Vou já falar? Tem sim. alguma coisa que tu possa... Muito bem, Priscila, porque o lúdico é nosso queridinho, né? Inclusive, as alunas vão fazer sobre lúdico, a redação sobre lúdico. Lúdico é a preferência. Eu acredito que vai cair muito, vai cair. É um possível tema, é uma aposta forte. Eu já Viu? sou da rede, sou da rede contratada. E aí, o lúdico é forte lá. É forte. Verdade. A inclusão e lúdico, né? São dois temas, a gente até falou isso na aula passada. Lúdico e inclusão são temas fortíssimos. A importância do lúdico, a importância do brincar, né? Das brincadeiras também é importante. Pode falar. Quer falar mais? Não. Quando se eu puder dar uma orientada em relação a isso, aí eu fico no aguardo. Vamos fazer agora. Perfeito. Vamos lá. Paulo Freire. Vou responder já. Tá no próximo slide, viu? Sem problemas. Tá, ok. Perfeito. Obrigado. A educação modela as almas e recria os corações. Ela é a alavanca das mudanças sociais. Linda citação, né? Várias citações de Paulo Freire, né? Eu poderia citar: a educação, qualquer que seja, é sempre uma teoria do conhecimento posto em prática. Outra: não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Outra: a educação modela as almas e recria os corações. Ela é a alavanca das mudanças sociais. Outra: a educação, qualquer que seja, é sempre uma teoria do conhecimento posto em prática. Outra: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E aí eu tenho Montessori, que é a resposta dela, da Priscila, né, Priscila? É para ser ou Priscila? Priscila, né? Isso. Vamos lá, Priscila. Olha, você vai citar Montessori para falar sobre lúdico. Essa educadora e médica, ela é médica, né? Educadora e pedagoga. Montessori desenvolveu várias frases. Eu tenho várias que você poderia citar para falar sobre lúdico. Olha aí o slide, né? Já com os númerozinhos em colorido, né? Que ajuda bastante. Quando Montessori desenvolveu a técnica que é até hoje respeitada no mundo inteiro, né, ela é italiana, mas a metodologia dela é usada em todas as escolas do mundo. Todas não, né? Mas a maioria das escolas adota o método Montessori, principalmente para a educação infantil, tá? Então, ela tem um método de prática pedagógica, tá? Montessori desenvolveu um método educacional. Quem não conhece esse método vai ter que pesquisar sobre o método Montessori, que não é a aula de hoje, tá bom? Mas nas próximas aulas, se vocês pedirem, a gente pode fazer aula sobre o método Montessori, né? O que o método tem foco? Promover o equilíbrio entre liberdade e disciplina, né? Sendo possível o quê? Entender que conquistar uma não é conquistada sem a ausência da outra. As duas, elas fazem parte entre si. Ela defende a importância da liberdade da criança, né? Dentro desse contexto, a criança estar à vontade, dentro do contexto do brincar, só que ela defende que a criança precisa entender quais os processos, né? Deve ser estimulada dentro do desenvolvimento infantil, tanto no aspecto mental quanto no emocional. Então, Montessori fala várias frases que podem ser usadas para temas educacionais dentro da educação infantil. Citou Montessori, pontuação sobe. Viu, gente? Citou Montessori,
a pontuação vai subir, não adianta. Por quê? Porque você está citando um autor que é de dentro da educação infantil. Não tem como falar sobre educação infantil e não citar Montessori. Nenhuma palestra no planeta que você for vai deixar de citar Montessori. Ela é reconhecida mundialmente, tá? Vamos ver as citações que a gente pode utilizar para Montessori? Quem gostaria de ler para mim? Priscila, você quer ler? É porque eu estou no celular, professor, aí fica bem pequenininha a letra. Mesmo aumentando, me Tá perdoe. bom, tudo bem, não tem problema não. Eu Qual leio, outro? professor. Pronto, Eu leio. perfeito, pode. Qual? Qualquer um? Pode começar, da esquerda para a direita. Certo. Maria Montessori é conhecida por algumas frases sobre o brincar na educação infantil. A tarefa do professor é preparar motivações para atividades culturais num ambiente previamente organizado e depois abster-se de interferir. Perfeito. A verdade- Olha aí, já pensou o texto abrindo com essa citação, de acordo com uma importante pedagoga chamada Maria Montessori, ou então, vírgula, Maria Montessori, aí abre aspas, a tarefa do professor é preparar motivações para atividades culturais num ambiente previamente organizado e depois abster-se de interferir. Deixar que as crianças, dentro daquele ambiente que a professora preparou, né, trabalhem dentro daquele ambiente. Ela vai organizar um mecanismo, um labirinto, por exemplo, para encontrar números matemáticos e fazer uma soma. Ó, criei agora essa estratégia. Então, Já assim, que ela usa tanto lúdico, né? isso, já Já- que ela usa né? tanto lúdico, cabe aí empregar. Então, se você abre o texto, de certeza, gente, estou falando com propriedade do que estou dizendo, viu? Como conhecedor das estratégias para a construção de texto, certo? Se você abre essa citação com isso, você, com certeza, a sua nota vai subir. Se você não cometer nenhuma falha grave, a tendência é que sua nota tenha ali, já no início do texto, 10 pontos. Lembrando, será eliminado do concurso público para a Prefeitura do Recife a aluna, a candidata ou candidato que deixar de ter no mínimo 15 pontos. Eliminado. Professor, minha redação foi tão boa. Eliminado. Não adianta. Se você teve 14 pontos, 13 pontos, abaixo de 15, você está eliminado do concurso. Vai ter que estudar para Jaboatão. E isso que eu estou falando aqui agora é importante por quê? Porque isso que eu estou falando aqui agora vai dar a você 20 pontos. Por isso que eu resolvi, eu vou tocar em repertório. A gente só falta um mês para a prova deles, eu vou tocar em repertório. É o que vai dar a aprovação desse pessoal aqui. A aprovação está na mão de vocês hoje. Quem está aqui nessa aula, tem quantas pessoas? 30, 20, 30 pessoas, 30 aprovados na minha mentoria. 30. Tem 30, porque eles vão usar o que está aqui. Usou, vai ter a pontuação. A pontuação sobe. Abrir o repertório com texto. Aluno da minha mentoria que não abrir repertório com texto, eu vou colocar lá um comentário. Não assistiu a aula. Eu sou ruim. Gente, isso aqui é perfeito. Essa aula é perfeita. Todo mundo está querendo dormir 9h40, mas vocês estão aqui comigo. São os aprovados. É a dor, é o sacrifício que vai fazer vocês serem aprovados. Certo? Olha como essa primeira citação é incrível. Se falar sobre lúdico e outra coisa, 3 temas que eu estou apostando. 1, inclusão. 2, inclusão. O 2, qual foi, Laila, que eu falei na aula passada? Inclusão. O segundo foi o quê? Foi Lei Lucas. O tema que eu estou apostando é inclusão. Inclusão. Eu esqueci agora mesmo. Eu falo daqui a pouco, vai vir. Então, 2 temas aqui que eu sei que é forte. Brincar e educar, está no edital, certo? Está em todo o brincar e o educar. Leia a Base Nacional Curricular Comum. A gente falou na aula passada sobre as 5 competências da educação infantil. Está na Base Nacional Curricular Comum. Montessori fala, certo? Brincar e educar é tema, certeza. Eu estou até aqui arrupiado de tanta certeza que eu tenho. Eu tenho intuição forte, viu, gente? Brincar e educar pode ser um tema,
certo? Aplicar isso. Então, se você abrir o texto falando sobre Montessori, colocar isso aqui, professor, pelo amor de Deus, eu vou decorar, óbvio, tem 30 dias, imprima bem grandão, cola no seu quarto e no banheiro, eu duvido você não decorar. Os professores, você tá louco? Não. Concurso é isso, gente. Concurso é isso, é você pensar todo dia. Tá no banheiro, tem que pensar no concurso. Tá acordando, pensa no concurso. Tá dormindo, pensa no concurso. Acordou, vai pintar o cabelo, pensa no concurso. Cola nas paredes, você está estudando. Você tem que buscar imergir, adentrar dentro do concurso, para que a vaga seja sua. Quanto mais você respira o concurso, mais o concurso se aproxima de você. Tá certo? Vamos lá, próximo. Quer continuar lendo? Próxima citação, da esquerda para a direita. Uhum. A verdadeira educação é aquela que vai ao encontro da criança para realizar sua libertação. Olha que lindo. A verdadeira educação é aquela que vai ao encontro da criança para realizar a sua libertação. Oi? Isso aí, ela parece muito com a de baixo, que diz, nunca ajude uma criança em uma tarefa que ela sente que pode realizar sozinha. Exatamente. E a liberdade, que é teoria da Montessori. A liberdade atrelada à organização da sala para que ela tenha essa liberdade. Porque você tem que pensar... Montessori fala que você tem que pensar em todos os mecanismos do lúdico. Então, o lúdico foi organizado. Por exemplo, se a criança cair, como é o nome daqueles emborrachados que colocam no chão, gente? Me ajuda aí. Tatames, né? Tipo tatames. Por que tem isso na sala de aula? Para que se a criança cair, ela não se machuque. Porque emborrachados. Isso, os emborrachados. A professora pensou nessa estratégia. Professor, desculpa aí. Por isso a importância do planejamento. Exato. O brincar, a teoria da Montessori, depois vocês vão sair dessa aula, vocês vão pesquisar sobre a teoria dela, o método que Montessori aplica. Porque eu vou precisar que vocês atrelem dentro do texto não só a teoria, não só falar sobre Montessori, mas falar como é que uma atividade está pedindo no texto. O texto pede isso. Vou ter que voltar. Mas a gente volta, a gente faz tudo. Conhecimento técnico-científico. Quando eu falo aqui sobre conhecimento técnico-científico, o técnico é... O que é o técnico, né, nessa situação que eu acabei de citar para vocês, hein, gente? O que é o técnico? Conhecimento técnico. O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a respeito do assunto tema. Olha quantos pontos vale. 20. 20 pontos seu. O que é conhecimento técnico? Acabei de dar um exemplo. Quem sabe me dizer aí? Eu citar um teórico, né, que dê base ao tempo pedido. O técnico. Será que é o técnico? É isso? O técnico é o saber. O que é o técnico? O científico. E o técnico, o que é? Eu quero saber. Licenciado professor, apresentar as práticas, Muito bem, Jeane. Muito bem. Parabéns. Sempre que vocês falarem, depois de falar, fecha o microfone para não dar retorno aqui, tá bom? Beleza, Jeane falou, apresentar as práticas. Por exemplo, quando eu cito que a organização da sala deve ter os emborrachados no chão para não machucar a criança, isso é um conhecimento técnico, gente? Sim. Porque você entende que a prática pedagógica, a sua prática pedagógica, ela precisa pensar que a criança pode se machucar, que a criança pode cair, que, por exemplo, outro exemplo maravilhoso, e eu não trabalho com educação infantil, nunca trabalhei, mas eu já li muito sobre, tá? Então, outro exemplo, gente, na sala de aula, pode ter tesourinha com ponta dentro da... Não pode Não. Em algumas séries não pode nem tesoura. Né? Por exemplo, objetos pequenos para a criança não engolir, né? Então, tudo isso é conhecimento técnico ou é científico? É técnico ou é científico? Técnico. É técnico, porque a professora, na prática pedagógica, ela vai saber exatamente o que utilizar, o que pode. Não, isso aqui não pode. Tira essas bolinhas pequenas que não pode. Isso aqui não pode. Isso é técnico. E
A apresentação, o primeiro e o segundo parágrafo do texto, vocês têm que apresentar o técnico. Mas, eu vou usar o e também o científico. O que é o científico? Meninas, crianças, eu ia dizer. O que é o científico? Teórico, né? Aqui eu cito teórico. É justamente o teórico. Então, a redação de vocês vai ter quantos pontos se vocês apresentarem? Aqui é a segunda... Deixa eu trocar a cor. Aqui é a segunda parte, segunda parte do texto. Primeira parte, segunda parte. Apresentei conhecimento técnico, falei sobre a didática e a organização desses emborrachados dentro de sala de aula para não machucar a criança se ela cair. E eu falei sobre Montessori, com aquela citação que a gente está lá na frente. Eu vou conquistar os 20 pontos que a banca está pedindo aqui, Já conquistou. A vaga é de vocês, gente. A vaga é de vocês, sabe por quê? Porque muita gente vai para essa prova para construir redação de Enem. Porque não sabe o que é discursiva, pensa que é uma redação normal. E vocês é que vão conseguir essa vaga. Vocês estão aqui comigo. Tá certo? Então, aqui, vamos lá. O científico é justamente o que você está lendo. A tarefa do professor. Quando eu abro citando, de acordo com uma famosa pedagoga, certo? Chamada Maria Montessori, a tarefa do professor é preparar motivações para atividades culturais num ambiente previamente organizado e depois abster-se de interferir. Se eu cito isso aqui, se eu cito que é Montessori que falou, cito isso, coloco essa citação e em seguida eu coloco o quê? A organização do emborrachado, escrevo que a organização do emborrachado deve ser previamente trabalhada para evitar que as crianças se machuquem dentro do espaço da sala de aula, dentro do contexto da sala de aula. Eu já atendi os 2 aspectos, eu já tenho 20 pontos, pode partir para a segunda parte do texto, está perfeito. Entendeu, gente? Quem entendeu, dá um like aí para eu ver. Tá tudo ok, todo mundo está entendendo tudo. Ok, professor, entendi. Vamos lá. Aí depois, a prova... Pronto, que bom que vocês entenderam. Essa parte é a principal, gente. Não vou dar mais aula sobre isso. Essa parte é a principal. Muito boa essa dica do senhor. Perfeito. Que bom que você gostou. Vamos junto. A prova do sucesso da nossa ação educativa é a felicidade da criança. Olha que lindo. De acordo com Maria Montessori, a prova do sucesso da nossa ação educativa é a felicidade da criança. Para ser eficaz, uma atividade pedagógica, olha que perfeito, uma atividade pedagógica deve consistir em ajudar a criança a avançar no caminho da independência. Outra, liberte o potencial da criança e você transformará o mundo. Outra, nunca ajude uma criança em uma tarefa que ela sente que pode realizar sozinha. A aluna já leu essa. Outra, a primeira premissa para o desenvolvimento de uma criança é a concentração. A criança que se concentra é imensamente feliz. Outra, o maior sinal de sucesso para um professor é poder dizer: as crianças estão trabalhando agora como se eu não existisse. E aí consiste no conceito de quê? De liberdade, que Montessori tem o conceito de liberdade. Vocês vão ter que ler o método Montessori antes de ir para essa prova. Certo? Tarefinha de casa. A última citação. O objetivo da educação no educando é desenvolver a capacidade de consciência e responsabilidade. Perfeito. Vamos lá. Mais fala sobre educação infantil. Tem Heloísa Paiva, tem Marilena Chauí, que é outro repertório. Tem o Rubem Alves, certo? E são... A citação que eu faria para tirar nota máxima é usar Montessori, certo? Se o tema for lúdico, brincadeiras, prática pedagógica, espaço escolar, qualquer tema que esteja falando sobre a prática da criança, qualquer tema que falar sobre essa criança brincando, aprendendo, Montessori é a pessoa certa para citar. É a mais indicada. É a que eu quero que os meus mentorados, eu recomendo, eu não posso dizer assim, eu quero, faça. Isso aí é errado, né? Não posso ser impositivo a esse ponto. Mas eu
oriento, a minha orientação, a minha sugestão, a minha dica valiosa é essa. Use Montessori para qualquer tema que fale sobre brincar, educar, lúdico, prática pedagógica, porque o tema vai recorrer sobre isso. O tema quer averiguar se essa aluna, se essa ADI, ela consegue, dentro do espaço escolar, aplicar isso na prática, tá? E aí eu vou citar aqui, vocês vão ter acesso a esse material, tá bom? Educação infantil é amor e dedicação. É respeitar o tempo de cada aluno para garantir sua inserção no mundo do saber. Perfeito. Heloísa Paiva é importante também, uma importante teórica para a área da educação infantil também, certo? Outra, Marilyn Chauí, tem vários livros dela, muito bons, por sinal. Quando uma criança brinca, joga e finge, está criando um outro mundo, mais rico, mais belo e muito mais repleto de possibilidades e invenções do que o mundo onde de fato vive. Marilyn Chauí. Lindo. É dos sonhos que nasce a inteligência. É preciso escutar as crianças para que a sua inteligência desabroche. Rubem Alves. Né? Outra, há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Que lindo, né? Forte. Rubem Alves também. Próxima, não basta aprender a ler e escrever, é preciso ensinar as crianças a serem bons cidadãos para o mundo. Heloísa Paiva. E aí, citações, gente, cuidado, cada tema, você tem que saber qual é a citação para cada tema. A minha recomendação é, imprima essas citações que estão aqui, esse material vai ser disponibilizado para quem está aqui, imprima, e logo depois você vai vendo, poxa, esse tema cabe isso, esse tema cabe isso, esse tema cabe isso. Qual a prioridade da aula, dessa aula de hoje? A recomendação é Montessori para qualquer citação que fale sobre brincadeiras e lúdico. Certo? Brincadeira, lúdico, prática pedagógica dentro de sala de aula, criança, infantil. Falou no tema, na discursiva lá, na discursiva. Descreva sobre, se na discursiva, no comando da questão tiver brincadeiras, palavrinhas como brincadeira, lúdico, criança, certo? Prática pedagógica dentro de sala de aula. Se tiver qualquer dessas 4 palavras, pode usar Montessori, de certeza, por minha conta. Certo? Pode usar. Tranquila. Vamos lá, vamos para as questões da OCP. Estou com a minha garganta... Desculpa, gente, eu falo muito. Eu sou muito elétrico. Tudo ok por aqui? Podemos seguir para as questões. Vamos responder 5 questões em português aqui, ó. Cheio. Só a OCP. A partir de agora, todos os nossos professores da mentoria vão trazer sempre questões da OCP. Sempre, sempre, sempre. Para a gente poder adentrar dentro do mundo da OCP. Tá certo? Vamos para a primeira questão. A OCP. Qual é uma dica que eu dou? Muito valiosa. As 3, vocês vão ver isso. Vão ser quantas questões de português? Me diga aí, quem sabe? 15. 15 questões. Perfeito. Qual é o movimento que eu faço? No dia da prova, pegou a prova, abriu a prova de português, são 15 questões. O que é que vocês têm que fazer primeiro? Já ensinei isso em outras aulas, vou ensinar quem está aqui. Quem é novo, quem está aqui, certo? Peço a outra, para eu não esquecer. Quem não é da aula, quem não é da mentoria, que tiver interessado em fazer a mentoria, a gente está com matrículas abertas até o dia 31 de março só. Depois disso, lá ela não pode matricular mais ninguém. Por quê? Não é justo eu ganhar o dinheiro de vocês de uma maneira desonesta. E a pessoa que matricular, pode ter certeza, eu estou falando aqui para todo mundo ouvir, o curso que matricular uma aluna faltando 20 dias, 25 dias, está roubando seu dinheiro. Não tem como preparar alguém em 20 dias, em 15 dias, em 10 dias. Impossível. Eu não quero o dinheiro de vocês dessa maneira. Eu quero que vocês me paguem pelo meu trabalho justo, meu trabalho ético, certo? Não meu trabalho, vai lá, ela vende? Não. Lá ela trabalha na minha mentoria, mas ela cumpre com tudo que a gente fala, e ela também é ética, ela tem um comportamento ético. Então, não adianta. Eu estou matriculada de 31 porque eu tenho 28 dias para trabalhar com esse aluno. Eu tenho 28 dias para cobrar dele, eu tenho 28 dias para passar os simulados, as questões, o material, fazer, perguntar se ele está lendo, perguntar como é que ele está, para eu averiguar isso, entendeu? Eu tenho como trabalhar, mas depois do dia 31 não tem mais matrícula,
certo? Só vai vender pacote de redação, apostila isolada, mas é por conta do aluno. A mentoria é um acompanhamento diário do aluno. Priscila fez, Priscila, tá tudo ok, André fez, Verônica, tá tudo ok, Cessa, tá tudo certo, tem algum problema, tá acompanhando o material, já leu quantas páginas? Mentoria é isso, certo? O professor, Olha o movimento que vocês devem fazer. No chat, Laila está dando suporte. Pode perguntar. professor, essa questão do simulado é por fora dessa mentoria, como é que está sendo? O simulado é dentro da mentoria. Tá certo, O obrigada. simulado vai ter o mesmo... O simulado é igual à prova. Não é igual que eu não trabalho na UCP, né? Mas a gente está montando o mesmo... Por exemplo, o simulado vai ter 15 questões de português, valendo 1 ponto. O simulado vai ter 5 questões de legislação, valendo 1 ponto. O simulado vai ter 10 questões de matemática. O professor de matemática que está elaborando, de acordo com a UCP, valendo 1 ponto. Então, o simulado tem questões da UCP, questões parecidas com a UCP, porque é inédita, as questões estão sendo criadas pelo professor. Eu disse, Vitor, não, o professor está criando as questões, é o professor Gleuber, que já deu aula para vocês aqui, né? Quem não conhece Gleuber é porque não assistiu a aula. Gleuber deu aula de matemática, é ele que está elaborando as questões. Eu digo, Gleuber, eu quero 10 questões, deu os temas, deu o edital. Gleuber, 10 questões, o que é que tu acha que vai cair nessa banca? Que é mais probabilidade, que tu acha que mais cai? Ele está analisando as provas passadas para olhar o que é que a OCP mais cobra e para elaborar inédito, é novo. 10 questões, de acordo com o que foi feito no passado, ele vai elaborar 10 questões para botar para vocês. E aí, mesma coisa, eu vou fazer arte de português, cada professor vai fazer o número de questões. Conhecimentos pedagógicos, Reginaldo, doutor pela UFPE, está fazendo as questões para mim, certo? E aí, nós vamos liberar o simulado dia 26 de abril. O aluno vai ter dia 26, ela responde e já recebe a nota detalhada, de acordo com coisa. É novo, viu? Vale a pena. Professor, a gente vai vender, até agora está dentro da mentoria, a gente vai vender o acesso ao simulado por fora, certo? Eu vou calcular junto com a minha organização, a minha equipe, para ver quando vai vender por fora. Eu quero só o simulado, professor, a gente vai vender só o simulado, tá certo? Só que o valor não tem ainda. Vamos lá. Qual é uma volta para cá, para a aula? Qual é o movimento que eu tenho que fazer para responder uma questão de português de interpretação? Primeiro, antes de ir para o texto, olha o texto, ó, Fidelis Almeida, um texto do Bauman, Zygmunt Bauman, chamado A Carta do Mundo. Primeiro movimento, eu entendo o gênero. Então, vamos lá. Grifo, Cartas do Mundo Líquido Moderno. Zygmunt Bauman, o autor do texto. Um texto publicado aonde? Rio de Janeiro, né? Nessa revista, uma revista. O texto tem adaptações, a própria banca adaptou, a OCP adaptou quando usou esse texto. Essa questão da OCP. Lá, tem o texto, beleza. Eu sei quem é o autor, eu sei qual é o veículo de manipulação do texto, eu vou para a questão. Na questão, o que é que eu pego? Ó, isso é rapidinho, viu? Vocês têm pouco tempo, tem que ser rápida, tem que ser sucinta, tem que ser assertiva. Vamos lá, eu vou para o comando da questão, é o segundo passo. Olhou a fonte do texto, vem para a questão. A gente não vai ler o texto, não, calma. Eu estou dando os passos que você vai fazer. O texto reflete sobre a capacidade de indivíduos, aparentemente, desculpa aqui, na hora que eu joguei a questão da prova para cá, às vezes separa a configuração, viu? Aparentemente normais, cometerem atos monstruosos, sob certas circunstâncias. Nesse sentido, entende-se corretamente que, vamos lá, nesse sentido, entende-se corretamente. O que é que eu vou buscar no texto? Nesse sentido, entende-se no texto. Isso aqui é uma questão de quê? De inferência. É uma questão de inferência. O que é inferência, professor? Pelo amor de Deus, o senhor está doido? Sim, não tenho dormido muito. Vamos lá. Inferência é quando... Vou mudar a cor aqui. Inferência é uma questão de inferência. Gente, eu tô fazendo com mouse. Minha letra não é feia desse jeito, não, viu? Pelo amor de Deus, não me critiquem, não, viu? É uma questão de inferência.
É uma questão de inferência. Inferir é o que o texto fala. O que é que eu consigo inferir sobre aquilo, né? Entender sobre aquilo. Então, beleza, agora que eu vou para o texto, eu vou ver o que é que o texto fala em relação à capacidade dos indivíduos aparentemente normais, as pessoas normais, cometerem atos monstruosos. Então, a resposta vai ter que ter esses elementos e vai ter que ter a inferência em relação a isso. Agora eu quero que vocês leiam esse texto. Sabe por que vocês vão ler aí de casa? Porque essa questão e mais duas são sobre o texto. Tá bom? Leiam o texto agora. Por enquanto eu posso ir ao banheiro. Pode, querido professor Adriele. Voltei. Vamos lá. Vamos ler o texto rapidinho aqui. Na leitura do texto, essa leitura ela vai nortear todo o processo, tá? Então, a resposta, ela exige a leitura. Tem respostas que não exigem leitura. Tem respostas que exigem. A resposta vai exigir, porque ela quer uma questão de inferência. Questão de inferência é saber como o texto se coloca em relação àquele aspecto, tá bom? Então, com este mundo seria... Como este mundo seria seguro, tranquilo, confortável e amistoso se apenas os monstros perpetrassem atos monstruosos? Contra monstros estamos relativamente bem protegidos. Eu vou pegar aqui o texto. Eu vou ler aqui da minha... ficou separado na hora de passar na configuração. Como esse mundo seria seguro, tranquilo, confortável e amistoso se apenas os monstros perpetrassem atos monstruosos. Contra monstros estamos relativamente bem protegidos. Assim podemos nos tranquilizar de que estamos seguros contra os atos malignos que os monstros são capazes de praticar e ameaçam perpetrar. Temos psicólogos para identificar psicopatas e sociopatas. Temos sociólogos para nos dizer onde eles provavelmente surgem, se propagam e se congregam. Temos juízes para condená-los à prisão e ao isolamento, além de policiais e psiquiatras para nos garantir que fiquem lá. Desgraçadamente, os amáveis rapazes e moças americanos, gente boa e comum, não eram monstros, se não tivessem sido designados para tratar com prepotência os prisioneiros de Abu Shai. Jamais saberíamos, poderíamos conjecturar, adivinhar, imaginar, fantasiar o que eles seriam capazes de fazer. A nenhum de nós ocorreria que aquela mocinha sorridente, indicada para uma missão além-mar, iria se destacar da invenção de formas engenhosas, extravagantes, perversas e cruéis, de ardis para fustigar, molestar, torturar e desumanizar os que estavam sob sua custódia. Na sua cidade natal e
e na de seus companheiros, os vizinhos até hoje se recusam a acreditar que aqueles rapazes e moças que conhecem desde crianças são os mesmos monstros que aparecem nas fotografias das câmeras de tortura de Abu Ghraib, sei lá, deve ser árabe. Mas a verdade é que são. Se as pessoas normais, quase escrevi como você e eu, e não os monstros, cometem atrocidades e são capazes de agir de modo perverso e sádico, então todos os crivos que inventamos para separar os portadores, desculpa, de desumanidade do resto da espécie humana estão errados ou foram mal concebidos, e com certeza são ineficazes. A verdade é que, para encurtar uma longa história, estamos desprotegidos. Não resisto a acrescentar, indefesos ante nossa própria morbidez. Apesar de explorarem no máximo, explorarem ao máximo sua criatividade e de tentarem tanto quanto possível civilizar os costumes e padrões de solidariedade humana, nossos ancestrais e também aqueles de nós que seguem a linha de pensamento, a ação dos antepassados, parecem ter se enganado. Vamos para a questão. Então, aqui, vamos lá. A gente percebeu que o texto fala sobre ações monstruosas das pessoas. Até que ponto as pessoas são capazes de cometer ações monstruosas? A questão é, nesse sentido, de acordo com o que você leu no texto, né, você vai compreender e interpretar o texto. O texto pede essa capacidade de compreender e interpretar o texto em relação à assertiva. E aí vocês responderiam qual? A, B, C, D ou E? Em relação à leitura do texto. D. A correta aqui seria qual? Letra D, Isolda, vou colocar aí no chat. Letra A. A natureza é intrinsecamente má e a sociedade deve se proteger aumentando a vigilância sobre. O texto não fala sobre isso. Está errada essa questão, letra A, né? O texto argumenta sobre a capacidade de pessoas comuns cometerem atrocidades. Então, ele não fala sobre isso. Para as pessoas comuns cometerem atrocidades, né, sob certas circunstâncias. A pessoa prega uma coisa, mas por trás faz outra. O texto fala sobre isso. Então, a letra A não está correta. A letra B também está errada. Por quê? Porque o texto argumenta que pessoas consideradas normais também podem cometer atos monstruosos, né, questionando a eficácia de quê? Dos métodos de identificação dos potenciais agressores. A C está errada também. A C fala o quê? A C fala, a presença de monstros na sociedade é um fenômeno raro. Em que momento a questão fala sobre isso? Não, a C também está errada. O texto sugere que indivíduos comuns podem se tornar, não que é raro a existência, que eles podem se tornar monstros em determinadas situações, certo? A letra D é a correta. Quem marcou D aí acertou. Eu vou divulgar o gabarito no final do material. Esse material vai estar com vocês, né? Para quem comprou, esse material vai estar com vocês. Letra D é a correta, né? Indivíduos comuns, quando colocados em situações propícias, podem cometer atos monstruosos, desafiando os métodos tradicionais de identificação e prevenção. Olha só, está no próprio enunciado. Se você ficar atento ao enunciado aqui, ó, a capacidade de indivíduos, né, aparentemente normais, cometerem atos monstruosos. Ó, tá aqui no enunciado. O enunciado tem tudo a ver com indivíduos comuns, quando colocados em situações propícias, podem cometer atos monstruosos, desafiando os métodos tradicionais de identificação e prevenção. Então, é D, certo? A letra E está dizendo assim, a capacidade para o mal reside exclusivamente em sociedades específicas e é produto de falhas culturais localizadas. Está errada. O texto argumenta que indivíduos comuns, independentemente de sua cultura, né, podem cometer atrocidades sob certas circunstâncias. Não fala sobre essa capacidade de reside exclusivamente. A gente falou isso na aula passada, não foi uma dicasinha básica. Toda questão que tiver palavrinhas como
Muda. Exclusivamente, nunca, sempre, são palavras totalitárias. O que é totalitarismo? Autoridade. Ninguém pode dizer nunca, sempre. Então, toda questão que tiver exclusivamente, nunca, sempre, certo? Sempre é assim, exclusivamente. Exclusivamente é exclusivo. Não, essas questões que têm essas alternativas vai estar errado, vai estar incorreto. Certo? Toda vez que tiver uma questão assim, vocês vão marcar lá errado. Certo? Então, preste atenção nisso. Geralmente, né? Olha, eu já estou fazendo uma generalização aqui. Geralmente, quando tem essas palavras, a questão está errada. Geralmente, mas só tudo depende do contexto, mas geralmente sempre está errada. A OCP, questão 2. Vamos lá. No último período do parágrafo 3, a expressão apesar de inicia a oração de valor o quê? O que vocês acham? Essa questão aí é sobre sintaxe, né? Ela já saiu de interpretação, já foi para sintaxe do período simples, né? Apesar de... Professor, se eu quiser voltar para o texto, você pode olhar o texto para ajudar. No último período do terceiro parágrafo. No último período do terceiro parágrafo. Ó, primeiro parágrafo, né? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Último período do primeiro parágrafo. Aonde, ó? Aqui, cada período é encerrado por um ponto final, né? Certo? Ponto final, marca. Então, ó, apesar de... Tá aqui, tá vendo? Ó, apesar de explorarem ao máximo sua criatividade. Tem valor. Pergunta se tem valor. Valor o quê? Qual é a correta? Bota aí no chat a correta para ver se vocês estão craques com a OCP. A gente vai derrubar essa banca, viu? Todo mundo está colocando aí. Deixa eu ver esse chat. C, Isolda C, Cíntia C, Maria das Graças C, Lucinei C, Michele C, Cláudia C. Só tem essas pessoas na aula, é? Quem responder vai passar nesse concurso. É letra C. Certo, um C, Verônica falou que é C. Quem mais você acha que é C? C. Todo mundo acha que é C. Gente, eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar muito chateadíssimos. Chateadas. A maioria é mulher. Vou pela maioria. Não é a letra C. Não é a letra C. Não é, não é, não é, não é. Meu Deus do professor. E o senhor tem essa coragem, essa hora da noite, se eu fazer isso aí, numa quarta-feira santa. O senhor tem essa coragem? Tenho. Eu tenho essa coragem. Eu tenho essa coragem porque não é. Não é a letra C. Não é a letra C, não é, não é, não é. Sério, não é. Seríssimo. Para isso, a aluna tem que, para responder essa questão, a aluna tem que ter conhecimento sobre sintaxe de período. A alternativa correta, gente, é a letra E. Ninguém colocou. É a letra E, de escola. Isso é uma locução prepositiva. Balde d'água em todo mundo aí, meu Deus. Isso é uma locução prepositiva. Apesar de é uma locução prepositiva. Sendo uma locução... Olha aí o choque térmico. Sendo uma locução prepositiva, o valor concessivo é o correto. O valor concessivo é o correto para locuções prepositivas. Pois o quê? Pois introduz uma informação que contrasta com outra ideia, sem impedir a sua validade. Aí você tem que fazer o quê? Olhar como foi aplicado no texto a estrutura. Ó, apesar de explorarem ao máximo sua criatividade, deixa eu pegar aqui outro marcador.
botar outra cor aqui. Apesar de explorarem ao máximo sua criatividade e de tentarem, tanto quanto possível, civilizar os costumes e padrões da sociedade humana, nossos ancestrais e também aqueles de nós que seguem a linha de pensamento e ação dos antepassados parecem ter se enganado. Então, o que é que acontece aqui? Quando eu tenho essa frase, né? Essa frase, essa estrutura, ela apresenta uma ideia de quê? Indica ó, percebe o emprego da estrutura. Mesmo com os esforços e tentativas de civilizar os costumes e padrões de solidariedade humana por parte dos ancestrais, os seus seguidores, os sucessores desses ancestrais, né, tiveram esse resultado final, o quê? Não tiveram, mesmo depois das pessoas terem ensinado isso. Então, o valor concessivo é correto para essa locução prepositiva, apesar de, certo? A maioria marcou C. A maioria marcou C, professor. Por quê? Porque vocês entenderam que isso seria um valor comparativo, e não tem. O valor comparativo refere-se a uma comparação entre dois elementos. Não é o que a gente tem nesse conectivo. Né? E essa locução prepositiva não emprega esse valor comparativo, certo? Não tem. O comparativo tem que ter uma comparação de dois elementos, e vocês não têm isso, né, nessa locução prepositiva. Esse conectivo não expressa essa ideia. Não está no mesmo campo semântico, certo? A letra A está errada, ninguém falou letra A, mas eu vou dizer, né? O valor adversativo não é utilizado aqui, né? A letra B está errada, o valor causal refere-se a uma relação de causa e efeito, não é o que está empregado em apesar de. A letra D, que foi a segunda alternativa, que muita gente mudou para D, eu estava em dúvida entre D e C, né? O valor D, a condicional não se estabelece com esse tipo de conectivo, né? Então, o valor condicional refere-se a uma condição para que algo ocorra. O conectivo, apesar de, não estabelece essa conexão de condição para que algo ocorra. O que não é o caso desse uso aí, né? Então, essa aqui é a letra correta, não é? Ele é concessivo. Vou botar até em outra cor aqui, porque a aula vai ficar gravada. É concessivo. A letra correta é essa. Eita, Lelê, difícil, professor. Esse estudo, quem tiver dúvida, professor, muita gente errou. A maioria vai ter que fazer o quê? Se errou, a maioria vai ter que estudar quais são os elementos, orações coordenadas e orações subordinadas. Esse assunto é sintaxe do período simples e do período composto. Coloque no YouTube depois, sintaxe do período simples e do período composto. Ou então, compre a mentoria do professor Adriélio, que a matrícula está aberta. Não é, Laila? Brincando. Pesquise, sintaxe do período simples e do período composto. Vai ter os conectivos para orações subordinadas, certo? Adverbial, causal, concessiva, comparativa, condicional. Quem lembra? Esse é assunto, ó, lá do passado, lá no ensino médio. E aí vocês vão ter que entender e aí o emprego, eu não devo utilizar, olhar só aqui o apesar de. Eu tenho que entender o contexto, como foi utilizado, que contexto foi utilizado isso, tá? Esse emprego, o sentido que eu usei aqui nesse emprego, né? O emprego que eu utilizei aqui foi diferente, certo? Então é concessivo. Boa, né? Vamos lá. Próxima, 3. Nos trechos a seguir, a preposição destacada não é empregada em razão da exigência de um termo anterior. Vamos lá. Nos trechos a seguir, ó, isso aqui eu preciso voltar para o texto? Não. Só que essa questão aqui, a 2 e a 1, precisa voltar para o texto para entender os mecanismos, né, de uso. Tem questões que vocês não vão precisar voltar para o texto, certo? Professor, como é que eu sei se tem que voltar ou não tem que voltar? Com prática. Entender o enunciado. Nos trechos a seguir. Então, ele vai colocar todos os trechos aqui. Tem como você analisar só o trecho. Não precisa analisar o que está antes do trecho. Não precisa analisar o que está antes e nem o que está depois do trecho.
ele quer que você observe só o trecho. Nos trechos a seguir, a preposição destacada não é empregada em razão, não é empregada. A preposição não é empregada em razão da exigência de um termo anterior. Vamos lá. Assim, vírgula, podemos nos tranquilizar de, preposição de aqui, né, que estamos seguros contra os atos malignos. No parágrafo 1. Está lá no texto, no parágrafo 1. Mas não precisa voltar. Tá? Então, esse de não foi empregado, será que não foi empregado por causa de um termo anterior? Vamos lá. Letra B. A nenhum de nós ocorreria que aquela mocinha sorridente indicava para missão a limar. Letra C. Então, o para aqui é a preposição. Será que essa preposição não foi empregada em razão de um termo anterior ao texto? Lá. Iria se destacar na invenção de formas engenhosas. Essa aqui é a letra D. Cometem atrocidades e são capazes de. E essa última aqui, de. Qual é que vocês acham aqui que é a correta em relação ao uso? Estava voando. Não voem, aterrize, que você vai assinar o seu termo de posse em Recife, viu, Alessandra? Eu tô brincando com ela assim, porque a gente já conheço ela, viu? Ô, Glória! Vamos lá, gente, responde aí. Essa. Mais uma questão a gente encerra. Chat. Eu vou para a posse de Alessandra. Se você depois me convidar com churrasco, que eu amo carne, eu vou. E tem que ter foto. Letra C, tô brincando, viu, gente? É para descontrair. Vocês podem descontrair também durante a aula, tá? Vamos lá. Eu posso até dizer de que essa questão trata. Ela trata sobre regência nominal e verbal, que a Sebrasp adora. A Sebrasp adora esse tipo de questão. Regência verbal e nominal. Qual a correta? Adriana colocou D. Lucinês colocou C. Vamos lá. Não tem nada não, gente. Errar não. Pode errar. O errado, o que não pode errar é na hora, né? Na hora da prova. Não pode não. Mas aqui pode. Que é pra gente errar mesmo. Pra Isolda colocou A. Quero mais. Quem mais? Acha que... Qual a alternativa? Bom, vamos colocando no chat aí pra eu ver como é que tá o conhecimento de vocês em relação a português. Até para eu calibrar também as próximas aulas, né? Saber o que é que eu devo trabalhar. Andresa colocou que acha que é A. O restante das alunas? Pode ser letra D? Coloca aí no chat. Cíntia colocou que é D. Naira. Eu acho que pode ser D. Gente, eu tô sem óculos. Viu? Meu óculos quebrou e eu não enxergo direito. Tela do computador, principalmente. Eu sou péssimo. Mas já mandei fazer. Eu acho que pode ser a letra D. D. Sim. Maria Helena A. A maioria foi D, A. Acho que é A. Caras concurseiras, queridas concurseiras, minhas filhas queridas no meu coração. Acho que é A, sem certeza. Andréa A, Ariane A, Ilka A. Vamos lá? Vamos corrigir. Letra A está errada. Letra A está errada. Porque essa preposição, deixa eu pegar a outra caneta. Essa preposição aqui, ela não está sendo empregada
A preposição não está sendo empregada em razão da regência do verbo tranquilizar. Não é porque tranquilizar está aqui. Ó, não é empregada em razão da exigência de um termo anterior a quê? Quando eu falo anterior a, é anterior à preposição. O que é que está anterior à preposição? Tranquilizar. O verbo tranquilizar está aqui. O verbo tranquilizar está aqui, minha gente. Preste atenção. Preste atenção ao comando da questão. Pelo amor de Nossa Senhora das Dores. Deixa eu mudar essa cor aqui. Então, nós temos um termo anterior. Nos trechos a seguir, a preposição destacada não é empregada em razão da exigência de um termo anterior. Não é empregada. Então, o termo anterior aqui é tranquilizar. Tranquilizar é um verbo o quê? Transitivo, direto e indireto. Ele é bitransitivo. Então, tranquilizar é algo, tranquilizar alguém de algo. Certo? Vou ali chorar. Não, pode ficar aqui. Chore aqui, na minha frente. B, não é B também. Não vai ser B. É B é X. B é X. B é X, porque não é B. B. A nenhum de nós ocorreria que aquela mocinha sorridente indicada. Então, aqui a gente já sabe que esse aqui é o termo que anterior à preposição. Ninguém queria observar os termos anteriores à preposição, mesmo sabendo que o enunciado pedia isso. Concorda? Estou muito em cima da câmera. Concorda? Então, olha os termos anteriores aqui, ó, em vermelho. Mas ninguém quis observar os termos anteriores para entender o que é que a questão queria. Não está claro aqui, não é empregado em razão da exigência de um termo anterior. Tá bronca? Tá bom, bronca. Cláudia, tá difícil, viu? Tá difícil. Mas vamos embora, que o tempo ruge e a Sapucaí é grande. Giovanni Prota já falava isso na novela. Então, nós temos aqui a letra B. O que é que tem problema com a B aqui, professor? Me explica, então, já que não é B. Se bem que ninguém colocou B aí, né? A B está errada porque a preposição para é empregada em razão da regência do particípio. Então, eu estou utilizando para em razão de uma regência do particípio, terminado em ada. Menina, eu assisti essa novela quando eu era criança, Maria das Graças. Vamos lá. Letra C. Não é C também. A C está errada. Iria se destacar na invenção de formas engenhosas. Observa a invenção. O termo anterior é invenção. Mas a letra C, o que é que tem problema na C? A C. A preposição de é empregada em razão da regência da substituição da substituição invenção de algo. Então, não seria a letra D. Não é. E acerta, por fim, de novo é a letra E. De novo é a letra E. Meu Deus, ninguém quer colocar E. Ninguém quer colocar que é E. Por isso está errando, será? A correta é a letra E. Letra E é a correta. E de tentarem tanto quanto possível civilizar os costumes e padrões de solidariedade humana, esse dia aqui é o único termo que nós temos em relação a essa afirmativa. Por quê? A preposição de é empregada não em razão da regência de um termo anterior, mas sim para integrar a locução adjetiva de solidariedade. Então, aqui, nós não temos essa preposição empregada por causa daqui, do anterior. Nós temos essa preposição empregada por causa de quê? Para integrar, né? Integrar o quê? Integrar a palavra que está depois dela. Depois dela. Mas sim para integrar a locução adjetiva, né? De solidariedade é uma locução adjetiva. E esse de está sendo empregado para integrar essa locução que vem posterior e não anterior. Questão de regência. Difícil essa questão, viu, gente? Dificílima. Eu não crucifico vocês por errarem. Vamos considerar, eu posso tranquilizar vocês, se serve de efeito para tranquilizar vocês, que
eu peguei uma prova muito difícil para um nível superior. Essa prova foi para nível superior. Então, a questão, quanto maior o nível da prova, maior, essa prova foi para um tribunal, certo? Tribunal do Rio Grande do Sul. Né? Eu botei aqui a fonte, deixa eu ver, cadê aqui? Ah, não botei não, mas foi para um tribunal. Eu não lembro o estado específico, mas eu peguei lá nas questões, assino um banco de questões. E aí eu peguei lá e eu vi que era para um tribunal, tá? Aí, por isso que tá difícil, foi difícil. Mas eu queria ver como é que você se comportava em relação a isso. Vamos lá, vamos para a última questão. Já passei meu tempo, estourei meu tempo, tá? As aulas não ficarem muito longas, né? Vamos para essa última questão. Deixa eu ver aqui, a última é essa, a quarta. Vamos lá, a quarta questão. O sinal grave indicativo de crase está empregado conforme a norma padrão da língua portuguesa em... Vamos lá, leia aí. Só botar aqui, faltou aqui, né? A letrinha, né? Será que é de novo? Vamos lá. Foi isso que eu estava pensando, professor. É bem letra E de novo, que eles gostam da E, né? Ei, não pensa assim não, viu? Esses tipos de raciocínio não, pelo amor de Deus. Analise direitinho, olha aí direitinho. Vamos lá, última questão. Tá complicado para eu ler, porque eu estou no celular. Aí fica meio complicado para ler. Priscila, é? Quem é? Vou falar aqui, deixa eu ver. É Andréa. Andréa. Ó, Andréa, faz assim, ó. Tem esse movimento. Tá me vendo na câmera aí, ó? Ó, tá certo. Se você tocar assim na tela do celular e fizer assim, o movimento de pinça, ampliando, você consegue ler. Viu? Tá, melhorou. Pronto. Aí é só depois voltar que fica normal, viu? Todos vocês. Quando for respondendo, coloca aí no chat para a gente poder. Quero o pessoal respondendo no chat, para eu ver como é que tá o nível de vocês, tá? Professor, eu tenho vergonha. Gente, não é momento de ter vergonha aqui não, viu? Vocês estão para aprender, pagaram para estar aqui, vocês estão aqui para aprender, não tem medo de errar, e ninguém está aqui para julgar vocês, não. Respondam, leia direitinho, responda. Crase também é um assunto queridinho. Professor, meu chat não abre, não. Oxente, por que não está abrindo o chat, Verônica? Ele não abre, não. Quando eu vou, aparece só a frente falando. Quando vai abrir. Só, toda vez que quando eu abro, não. Só abre no professor de matemática. Quando é sua parte, não abre, não. Ó, tu clica aí, Verônica, tu tá vendo pelo celular? Mesmo assim, clicando, não aparece, não. Você clica nesses três pontinhos que tem aí, ó. Para usar, só abre na abertura mesmo. Não... Então, mesmo botando nos pontinhos, não abre, não. 3 pontinhos, mensagem na chamada. É isso mesmo, mas não abre, não. Que estranho. Não abre, não. Mesmo as pessoas escrevendo, a parte de cima também não abre. Agora, o professor abriu. Agora, quando é sua parte, não abre, não. Meu Jesus. Mas você responde por áudio, tá bom? Lê aí direitinho.
Vamos lá, chat, a maioria já respondeu. Letra A. Verônica acha que é a. Vamos lá. Cessa acha que é. Alessandra. Letra E. Cláudia B. Andréa E. Vamos lá. Alessandra. Maria Helena D. Cláudia B. Vamos lá, falta o restante para a gente finalizar. Qual é, Priscila? Então, Cláudia falou que é C. Vamos responder, vamos responder, vamos responder. Vamos por partes, correto? A Nilda eu acho que é B. Vamos por partes. Então, a letra A. Deixa eu pegar a caneta aqui. A letra A, ela tá errada. Tá errada. Por quê? Porque o primeiro sinal grave é corretamente empregado para marcar a fusão da preposição a, regida por relação com o artigo a. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, esse a aqui, com acento grave, essa marca de acento grave, que é o sinal de crase, né, acento grave, esse acento está sendo empregado para quê? Marcar a fusão da preposição a, regida por relação com o artigo a, determinante de leitura. O segundo sinal de crase aí, em aqui, ó, favoráveis a métodos, está marcando o quê? Está sendo marcado o quê? Está incorreto, né? Por que está incorreto? A questão está pedindo o quê? Está empregado corretamente, né? Conforme a norma padrão. É correto o emprego. Esse sinal de crase está errado por quê? Favoráveis a métodos. Acho que é porque Porque não método. se emprega, né? Sinal grave diante de substantivo masculino. Métodos não é substantivo masculino? Então essa está errada. Letra B. A letra B está errada também. Lamento. Caras concurseiras. Caras futuras ADIs. O primeiro sinal, aqui na tela, as iniciativas voltadas à saúde pública têm sido reforçadas por meio de campanhas destinadas a promover. Vamos lá. P está errado. Primeiro sinal grave está sendo empregado aqui de maneira correta ou incorreta? De maneira correta. Não é? E o segundo sinal aqui? Está sendo empregado de maneira correta ou incorreta? Essa segunda crase aqui. Geralmente se coloca a primeira correta, para você pensar, para você ler logo a questão. Aqui está correto, então, beleza. Então é essa, é B. E bota o segundo como incorreta. A segunda está incorreta na B. Por quê? Esse segundo sinal de crase empregado aqui está incorreto. Por quê? Está incorreto por quê? Não se emprega sinal de crase antes de verbo, promover é verbo. Nunca vai ter aqui uma crase antes de verbo. Tem crase aqui antes e aqui for verbo, nunca pode ter. Errada. A letra C. E a letra C? Muita gente botou C aí, viu? Letra C tá errada também. Errada. Primeiro sinal indicativo de crase está empregado como? As referências bibliográficas devem ser feitas conforme as normas. Conforme as. Tá correto, ó, primeiro.
Só que no segundo está errado. Por quê? Na letra C está errada o segundo sinal de crase. O segundo sinal. Qual é a palavra, professor, do segundo sinal? Porque sumiu mesmo agora Pera para aí. mim aqui. Sumiu, Bem foi? pequenininho. Foi. Pera aí. Como sumiu? Sumiu meu slide? Não, né? Vocês estão vendo aí, Ele gente? fica no principal. Aí ele tá só pequenininho, eu não consigo tocar nele e abrir. Eu acho que é aqui meu celular, tá meio doido. Aí eu não tô conseguindo, porque ele ficava assim, como uma tela grande, mas não tá mais. Aí eu não tô conseguindo ler mais nada. Tá, tá pequeno, não tô conseguindo abrir, não. Ah, Eu para acho que é maioria. meu celular aqui. É, Eu tô tentando voltar, mas não tô conseguindo. eu acho que tu saiu da tela, né? Eu tô tentando voltar, mas não consegui, não. Ela ficou como assim, como pequenininho, como as fotos da gente, como as páginas. Aí. Não sei o que aconteceu aí. Vamos lá. A letra D. A letra C está errada. A letra D também está errada. Tá, a palavra no plural e a frase singular. Isso, muito bem. A letra D também está errada. O primeiro sinal é incorretamente empregado. A letra D aqui, ó. O primeiro sinal é incorretamente empregado, porque não se emprega sinal grave diante de substantivos femininos empregados em sentido indeterminado, né? Então, está errada também. Letra D. E a letra E é a certa. O primeiro sinal grave é corretamente empregado. Aqui nós temos o primeiro, a espreita, né? E aqui nós temos o segundo. Opa, o segundo. O primeiro sinal grave é corretamente empregado para marcar a locução adverbial, a espreita, a esquerda, certo? A moda, a maneira, certo? É um acento diferencial para emprego de crase, certo? Geralmente as bancas adoram fazer essas pegadinhas. Então, o primeiro está sendo empregado corretamente e o segundo sinal de crase está sendo empregado por quê? O segundo sinal está corretamente empregado por quê? Porque marca a fusão da preposição a, regida por dirigidas, né? O verbo está regendo aqui, quem dirige, dirige a. Dirigidas a. Quem dirige, dirige-se a alguém ou a algo, né? Dirigidas a, né? Com o artigo a, determinante de políticas, né? Para determinar a política. Então, a letra E é a correta. Nos dois empregos está corretamente empregado. Vocês vão receber esse material aí. Essa é a questão correta. Verde. Letra E. Letra E novamente, né, gente? Vamos lá. Aqui eu vou me despedir, vou agradecer a presença de vocês. Eu acho assim glorioso, acho de uma grandeza muito muito incrível assim vocês estarem aqui até esse momento. Então, muito obrigado. É uma frase que eu estou falando muito nessa turma. Cada turma, acho que cada turma vai tendo um perfil, né? Eu acho que essa turma é uma turma que muita gente tem dificuldade, mas está enfrentando isso, né? Está enfrentando, tá caindo em cima. Né? Então, essa dor que vocês estão sentindo, tá acordado até altas horas, 11 horas da noite, ela é temporária. O cargo efetivo é para sempre. Eu gosto muito dessa frase. E outra coisa que eu gosto de dizer também, gente, eu não sei, cada um tem sua religião, eu sou um homem cristão, católico, e eu acredito que há um tempo divino entre o plantio, o que você planta e o que você colhe. Não se preocupe, há um tempo divino. Plante, estude, esteja comigo aqui, 25 pessoas estão aqui. Até essa hora, é tarde. Você está plantando, você vai colher. Amanhã acorda Sara.
Tem expediente É. amanhã não, acorda à tarde, professor. Há um tempo divino entre o plantio e a colheita. Há um tempo divino. E outra coisa que é importante que eu quero falar para vocês só baixa a cabeça de vocês, certo? Se for para estudar mais um pouco. A não ser, não baixe. Não baixa a cabeça para os nãos, as pessoas negativas. Tu não vai passar, não, tu já fez tantos. Esse tipo de pessoa, não ouça, se afaste. Se afaste desse pessoa, essas pessoas não querem que vocês sejam aprovadas. De novo, você vai fazer esse concurso, de novo, não fale nada, certo? Mais uma vez, e aí, tu vai passar, tu passou? Esse tipo de pessoa não quer o seu sucesso. Não baixe a cabeça para esse tipo de pessoa, não ouça, não dê atenção e foque no seu objetivo. Viva todos os dias do seu concurso como se fosse único, certo? Você vai passar, vai chegar o seu momento, você vai ser aprovada, você vai ser aprovado. Tenha convicção disso. Você é forte o suficiente. E a única luta que você tem que travar é com você mesmo. Você não tem que estar discutindo com mãe, com pai, com marido, com ninguém. Você é o projeto mais importante da sua vida. Não se distraia com esse tipo de pessoa, certo? Eu estou aqui para ajudar vocês. Laila está para ajudar vocês. Eu estou aqui desejando a aprovação de vocês, porque o sucesso de vocês reflete sobre mim. E é isso que eu quero ver, tá certo? Muito obrigado, boa noite a todos. Vou parar a gravação aqui, né? E eu estou aguardando vocês na nossa próxima aula. Dúvidas, matrícula. Tchau, professor.